sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. O episódio de hoje é bem diferente do nosso padrão. Se você acompanha nossas redes sociais, você já sabe que fomos convidados pelo Spotify para participar do Spotify for Podcasters Summit. Foi um encontro enorme que reuniu podcasters do país inteiro durante 2 dias. E lá, nós participamos da gravação desse episódio que você vai ouvir agora. Um crossover com o POC de Cultura, o Podcastão e o Santíssima Trindade das Perucas. 4 podcasts maravilhosos, gravando juntos e conversando sobre como é ser LGBT e produzir essa mídia. Foi muito divertido e espero que vocês gostem. Fique agora com a nossa conversa. Hello! Não sou a RuPaul, mas eu comecei com hello, tá? Eu falei que tava muito gringa. Quer roubar o local Estamos no Brasil, né? É porque também tem aquela polêmica, né? Que podcast Bolsonaro é o gringo que fala inglês. Então a gente pode falar quem é inglês. Oh, alright. How are you? Eu mal falo português, falo amor. Esse Ceará tá vencido. Gente, então estamos aqui a convite do Spotify nesse crossover. Spotify maravilhoso. LGBTQ+. Agora tem um protesto aqui pra fazer antes de tudo. Não tem nenhuma pessoa trans aqui nesta mesa, né? Verdade. Spotify. Olha lá, Spotify. Se pá, não tem nesse evento. Mas não tem nesse evento, eu não caibo. Então, Spotify, fica aí a dica pra no próximo Incluir pessoas Chamem pessoas trans. Pode chamar um bi também. Pode chamar Também, pessoas espaço para bissexuais. todas, espaço para todos. Tem. Exatamente. biscoito, bi. Mas tem. eles arrasaram, né? Mas fizemos esse protesto aqui, mas que Claro, a gente tem que sim, falar. Tem que falar. Em forma de protesto, alguém sabe algum podcast de pessoa trans? Existe? Então, eu estava pesquisando, eu não achei. Eu também não conheço. Eu não conheço. Mas no nosso podcast tem um episódio, podcastão, tem um episódio com uma sapatrans, uma mulher trans Tudo. que ela é. Olha, vamos enaltecer esse episódio. Ai, No HQ da vida tem Também pessoas, tem o Julian, que é um homem trans, e é da equipe do HQ. Muito bom, muito então bom. fica aqui o recado, o Spotify. Isso, Próximo Spotify. evento. Nask, nossa Já amiga participou, pessoal, né? já participou. Briana, Ai, que maravilhosa. consciente. Incrível. Então é isso. Não, eu tenho Vocês já viram que a gente vai ser um papo meio louco, né? Porque a gente nem se apresentou e já foi protestando. Mas é isso aí. Então vamos lá. Esse é um crossover LGBT, onde a gente vai falar sobre ser LGBT e ter um podcast aqui no Brasil, tá? Então, pra começar de tudo, eu sou o Hilário, sou do POC de Cultura. Vou pedir pra mesa que está aqui se apresentar. Começa daqui. Tanto faz, eu gente. sei, Vamos eu começar. sou Tá, eu vou. sapatona cavaleira. Então vamos lá, colocando a cabecinha de primeira. Devagarzinho. Eu sou Duda Delo Russo, do Santíssima Trindade das Perucas. Tenho um podcast com mais 2 drags. Falamos sobre vivências de drag queen, de gay, cultura pop. Convido vocês a escutarem, que é um bafo. Entendeu? Mas é minha Eu sou o José. Eu não sei o que eu tô falando, porque eu não tenho microfone na minha frente. Mas é tudo. Eu só preciso me acostumar. Eu sou o José, também sou do POC. E é isso, a gente tem um podcast pra falar sobre nossas vivências. Somos 4 homens gays, mas não é um podcast GGGGG, que a gente tenta muito incluir outras pessoas e outras vivências e todas as siglas, porque todas as siglas importam, todo mundo tem voz. Amo as bichas que incluem. Elas que lutem. Inclusivas. Isso é tão importante. Eu sou Lamona Divine, uma drag queen, estou montadíssima aqui nesse calor. Se alguém disser que eu não estou montada, vai ser silenciada. Nossa, amiga, tá babado. Tá muito calor, nossa, a peruca aqui tá até Não sei como você tá descolando. aguentando. Essa minha peruca tá babado. E eu também sou do Santíssima Trindade das Perucas, ao lado da minha colega Duda Delo Russo e Bianca Della Fancy. E escutem porque é bafo e a gente traz uns convidados também com vivência LGBT, drag queen, trans, né, futuramente. Bianca Della Fancy está resolvendo um celular, bafo, foi roubado. é. Ai, babado. Sim. Babado. Mas tá bom pra você.
Tá bom pra você, querida? Tá, Não tá, Bianca. Vai ficar rica com o podcast. E vai comprar vários. Então, Querido. várias laces, né? Bem, eu sou o Thiago Coatti, eu sou uma bicha, ativista e cientista político. Meu podcast é o Larvas Incendiadas, que é um podcast de divulgação científica de estudos de gênero e sexualidade. Que aí a cada 15 dias eu entrevisto um pesquisador ou pesquisadora sobre seu trabalho, sobre sua pesquisa. Não é só LGBT, né? A gente trabalha, na verdade, com estudos de gênero e sexualidade de forma ampla. Tem episódios sobre história do aborto, por exemplo, feminismo negro e uma série de outras coisas, mas também questões LGBT, claro, né? Porque eu sou bicha, é o que me interessa, é o que eu estudo. Ou seja, inteligentíssimo, né? Se aqui que tiver uma pergunta, eu vou ficar nervosa. Porque bicha burra nasce hétero, né, gente? Vou saber dialogar com ela. Mas é bom também que se a gente falar merda, Deixa eu ele tá falar, com essa Juliana. Isso Se prepara, tudo que eu vou falar você tem que corrigir. Gente, Nada. eu sou a Lela Gomes, eu sou lésbica e eu sou... Sapatão. É óbvio, graças a Deus, sapatão. E eu sou do Podcastão, o podcast das Sapatão. Muito maravilhoso. Eu amo THD, eu amo. Sei. Editor, insere uma buzina. Podcast. Você tem que se apresentar, garoto. Ai, gente, eu sou a Juliana de Paiva, linda, gostosa, solteira. Quero aproveitar aqui. Mulheres. Sapatão, muito sapatão, 100% sapatão. Você é do tenho qual 25 podcast? anos, mas o sapatão é 35, por aí. Enfim, a gente é do podcastão, podcast da Sapatão, vou falar de novo. A gente tem um podcast mara. Inclusive, hoje a gente estava gravando com umas meninas do podcast Para-Choque. Para-Choque E eu fiquei passada. Meninas lésbicas, façam mais podcast. Façam. Só temos nós aqui, Só temos gente. nós. Eu não quero ficar sozinha nessa E as luta. meninas do Para-Choque. Entendeu? Mas a gente tenta falar de assuntos sérios, mas com leveza, com humor, né? Sempre. Que é bom, né? Porque senão a gente chora, bom, né? né? É bom. É verdade. Mas vamos começar então, aproveitando esse gancho que vocês deram sobre ter mais pessoas LGBTs fazendo podcasts, né? Como é que surgiu a ideia de vocês fazerem um podcast sapatão, por exemplo? E aí, aí eu estendo essa pergunta pra todo mundo e a gente continua. Na verdade, fui eu, Lela. Eu já falo com o sapatão há muito tempo na internet. E aí eu tinha um canal no YouTube, só que eu não tenho paciência nenhuma pra YouTube, essa coisa de ficar montando Somos dois. câmera, cenário, não tenho a menor paciência. E as minhas seguidoras enchiam o meu saco. Volta com o canal, volta com o canal, volta com o canal, volta com o canal. Eu falei, cara, não vou voltar. Vocês que lutem. Vocês que lutem. E eu tenho um casal de amigos que são produtores de conteúdos natos. Vitor, que tá aqui, Fernandes, e Carla Lemos, mais conhecida como Modices, né? Que todo mundo Maravilhosa, conhece. São héteros, gente, mas eles são... Todo mundo conhece a Modices. E aí eu falei, gente, eu acho que... E eles sempre me influenciaram a criar conteúdo. E aí eu falei, vamos fazer um podcast? Eles falaram, vamos. Aí eles fazem o nosso podcast. Eu chamei essa quisilada aqui da Juliana. E foi meio que porque eu sempre falei sobre os problemas de ser LGBT, sobre o cotidiano de uma forma mais leve. Meio que zoando a gente mesmo. Eu me zoo o tempo inteiro, eu me sacaneio o tempo inteiro. Também falo sério. E aí as pessoas sentiam falta disso no YouTube. Eu falei, YouTube eu não vou fazer, eu vou fazer o podcast. Eu fui de paraquedas. E a Juliana, eu falei, vem Juliana, vamos fazer alguma coisa que tá sem fazer nada. Tá fazendo nada, vem cá. Sempre tá acabando com a minha vida e o diretor ali que vai editar, ele falou que não corta, amor. Você quer me humilhar mesmo, né? Eu te amo, Juliana. E queria dizer que a gente não namora, tá? A gente é só amiga. Aí eu ia perguntar isso, hein? Gente, que é isso? É porque todo mundo acha que vai achar que a gente namora. Eu ia perguntar isso mesmo. Só essa parte vai ser cortada, né? Vai, Fernando. Thiago, Thiago, desculpa, Thiago. Mas o que Quem é Fernando? A Fernanda é do Spotify, desculpa, Thiago. Mas qual a pergunta específica? Por que você começou a fazer Como você começou a fazer seu podcast? Olha, eu era ativista e acadêmico já, e eu tava cansado de falar, de pesquisar sobre viadagens e falar sobre acadêmicos, né, assim, você publica um artigo, você publica um livro, quem é que lê essa porra? Ninguém, né, assim, 10 pessoas leem, e aí eu queria falar com outras pessoas, ver o que a galera... Jogar o trabalho acadêmico é muito importante, assim. Claro que a academia não é tudo, né? O que os movimentos sociais produzem um saber muito importante da gente reconhecer também, né? Mas eu queria isso, eu queria circular o conhecimento produzido. E foi o que e conversar com mais pessoas, né? Isso é uma coisa muito legal do podcast, né? Assim, sair ligando pra pessoas aleatórias na cara de pau, ó, vamos conversar, né? Vamos gravar alguma coisa. Era isso que eu queria. Eu quero refazer a minha resposta, porque a dele foi muito bonita. Você vai passar? Eu não sei nem o que falar atrás. Legal. E vocês, Santíssima? Começou comigo escutando podcasts, isso foi antes, eu produzi pras meninas, mas já escutava vários.
Sempre fui fãzinha, assim, não sempre, mas já tem um tempinho que eu escutava vários podcasts. E eu sentia falta de ver drag queens fazendo. Já conheci o da Dimitra e o do Dragnóstico. Tá. Mas o Dragnóstico não é muito ativo, eles postam, tipo, muito pouco. E o da Dimitra era uma outra vertente, sabe? Eu queria ver drags falando sobre cultura pop, vivência LGBT de um jeito mais engraçado, mais caricato, uma coisa mais divertida. E eu sempre via drag queen sendo convidadas, tipo Lorelai sempre tá sendo convidada. Várias drags sempre convidadas pra podcast, mas eu não via elas fazendo. Então eu resolvi chamar a Bianca Della Fence, que já é produtora de conteúdo no YouTube, chamar a Lamona, que também é cantora, produtora de música. Arrasou. Depois você canta, dá uma palhinha, hein? Lógico, eu vou. Eita, coragem. DJ. Tem duas DJs aqui. Vou cancelar, hein? Ai, vou fazer Eu também. Cancelar, hein? E eu também sou DJ já há 6 anos à noite. Aí eu falei, eu quero levar mais pra mais gente o nosso trabalho como drag. E é legal de fazer a pessoa imaginar a nossa imagem, sabe? Eles acham que a gente sempre grava montada. E como eu estou agora também montada. Montadíssima. Então eu achei que seria também uma coisa mais fácil do que o YouTube, como falaram. Tipo, se eu tiver gravar vídeo pro YouTube, gente, toda vez tem que montar. Se eu gravar um podcast, tá louco, eu tô de cueca. Eu morro de medo de câmera. José, você quer contar a história do POC? Vou contar. Conta. O POC, na verdade, ele surgiu com a necessidade de ter um podcast LGBT, feito por pessoas LGBTs, e que não fosse só piada, né? Porque existia muitos podcasts formados por pessoas LGBTs que era exclusivamente piada e cultura pop e só isso, né? Então a gente meio que quebrando esse estereótipo de pessoas LGBTs também querem ouvir coisa séria. E mais do que nunca a gente precisa falar sério, principalmente da questão LGBTQ+. Então a gente meio que mescla o assunto sério, político e militante com piada também, né? Porque ele quer De uma forma leve, E né? eu acho Exato. isso muito interessante no podcast de vocês, que eu já ouvi, é que é muito parecido com o que a gente faz, porque eu acho que A gente o imitou povo... você. Não. Ok. Juliana nem escuta... Acreditei não, Juliana Ai, não... Juli... Olha. Exposta! Fala isso em Exposta! Exposed! Eu só escuto o meu que eu edito. Tá vendo? Não é só você. Cara, se eu ficar me escutando, eu vou ficar me julgando. Eu já participei do Nossa. programa. Não, ela não se escuta. Daí Mas você aí, falar, se eu tô você não falando consegue aqui, escutar. por que eu preciso me escutar? Você já ouviu o que eu falei? Exatamente. Acontece Mas com você a achar gente. sua voz esquisita depois. O que eu acho de vocês é que é muito parecido com o nosso, com o podcastão, porque eu acho que o LGBTQIA+, ou ele vai pro lado muito cômico, ou ele vai pro lado muito militante, assim, que não pode nem... E assim, eu acho que a gente tem essa coisa de falar a coisa séria com a leveza. Dá pra O ser equilíbrio, né? Eu Exatamente. acho. A gente encontrou um equilíbrio bom e vocês também têm isso. Eu acho que isso é bem importante, porque senão a gente vai, como ele falou, senão a gente vai ficar só acadêmico, entendeu? A gente vai falar só pra gente mesmo e pros nossos 3 amigos e não vai falar pro povão, entendeu? Imagina se você tá lá, a gente tem uma frequência muito grande de pessoas que escutam no metrô, por exemplo, no ônibus. Sim. Tá no ônibus, voltando do trabalho e tá lá, tanto é que às vezes quando o José coloca o som um pouco mais baixo, a pessoa, não tô conseguindo ouvir! Aí ficam lá repetindo. A gente escuta muito Reclama. isso. Aí eu falo assim, seu fone tá bom? Eu sempre... Nossa, 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 é o oposto. As bichas falam, vocês estão gritando, vocês estão berrando. Vocês estão berrando, pelo amor de Deus! E aí eu fico pensando, pô, a gente tá atingindo uma pessoa que tá vindo do trabalho, no coletivo, no final do dia, e a gente tá conversando com essas pessoas fazem parte da nossa comunidade. Então isso é muito importante pra gente tá falando de uma forma leve, e às vezes a pessoa passou o dia inteiro trabalhando, e aí a gente vai lá e fica falando, pô, o governo hoje, o governo tirou o direito da sapatão. Não, a gente vai ter que falar isso de uma forma leve pra pessoa entender, entender e consumir aquilo, Isso né? realmente é muito importante. Porque eu falei aplicando a academia, mas no movimento social é a mesma coisa, né? Sim. Eu sou ativista também LGBT desde os meus 15 anos. E assim, uma das coisas que a gente mais irrita é, faz o tempo todo roda de conversa, faz um protesto, e quem vai, na verdade, são 15 pessoas que são os mesmos ativistas que a gente tem. Que não precisa ouvir mais, né? Exato, que não precisa ouvir. E aí o podcast permite que a gente chegue, então, a outros espaços, a outras pessoas. Que esse que é o grande É desafio. isso. Um podcast feito por pessoas LGBTs furar a bolha de quem não é LGBT. Exato. E pra A isso gente tem precisam nos alguns chamar ouvintes. pra coisas que não sejam só LGBT, como esse Isso. espaço aqui que a gente tá no Exatamente. Guetinho. Muito obrigado que nos chamaram, mas eu quero estar nas outras mesas. Sim. Vocês têm alguns ouvintes. A gente tem algumas ouvintes hétero, a maioria mulher, mas não é óbvio que é 1% do... Mas o que eu acho mais importante Eu tô querendo trazer elas pra cá.
trocar, tô querendo transformar. Mas uma coisa que eu acho muito importante da gente continuar falando sempre é que a representatividade e o tanto que essas pessoas me agradecem a Juliana, eu acredito que agradeçam vocês, porque a gente acaba ajudando muito elas com o podcast. E principalmente uma vez uma menina falou pra mim assim, cara, eu sou muito grata ao podcast de vocês, porque, por exemplo, eu moro com a minha tia, não me lembro com quem era, e eu moro num apartamento muito pequeno. E com o podcast, eu consigo botar o meu fone e ela não sabe o que eu tô escutando. Era uma coisa, eu fiquei assim, nossa, a gente ajuda essa pessoa que tá saindo do armário de uma forma com um podcast, mas ela tá escondida dentro de casa, sabe? Tipo, o podcast é o momento que ela tem pra se ouvir, quietinha no canto dela, sem ninguém encher o saco dela. Então a gente acaba ajudando muito. Eu acho que vocês também recebem muito. A gente recebe muito e-mail. A gente recebe muito e-mail de pessoas que ainda estão se descobrindo, ou que são trans, ou que não sabem como abordar a família, ou parentes. São muitas. São muitas. E a gente recebe também os feedbacks de pessoas que, tipo, hoje eu tava mal, mas escutei o podcast de vocês e mudou minha vida. Isso é doido, né? É de gente que tá começando a se montar por causa do nosso podcast. É verdade. Eu tô achando um bafo. Inclusive, Inclusive, a gente tem um episódio que ele é basicamente explicando o que você precisa, mais ou menos, pra começar a se montar o basiquinho, assim, o kit de sobrevivência drag. O basiquinho que custa R$2.000. Tem Pode falar marca. Tá bom, mas tem marca barata. Tem marca. A gente indica baratinha. Mas é uma luta diária. A gente tem um episódio também sobre relacionamento abusivo entre mulheres e que eu fiquei muito chocada. Muito importante isso. Eu fiquei muito chocada com o feedback, assim, que várias mulheres mandaram mensagem pra gente e falavam, cara, eu vivia num relacionamento abusivo e eu não reparei. Nossa, eu cheguei a tô arrepiada aqui, ó. Tô arrepiada. Tem uns assuntos que a gente, como LGBT, acha que não acontece. Sim. Exatamente. Só que acontece, e às vezes acontece com muita frequência. E às vezes a gente até comete esses erros. Eu falei no podcast que eu já cometi abusos. Porque a gente vem de uma realidade machista demais, heteronormatividade, a gente aprende aquilo e leva pra vida. E acha que tem que ser daquele jeito e não é daquele jeito, né? Outras coisas, se você é LGBT, você tem aval pra ser escroto, pra ser misógino. Nossa, infelizmente acontece muito, assim. É o mais comum. Acho que a gente já conversou isso tanto já no podcast, acho que vocês também, que é tipo, não é porque você é LGBT, ou você é gordo, ou você é mulher, ou você é trans, que você tem aval pra ser babaca. Exatamente. Não dá pra reproduzir esse negócio. Não é porque você... Tá escutando o Paulo Gustavo? Que horror! Pode ver. Então... Eu quero Espanha! É o meu mantra no POC, não solta a mão de ninguém, menos do Carlinho. Eu sou contra a política de cancelamento, mas tem uma pessoa... Tá bom, Fernanda Gentil? Oi, Fernanda Gentil! Mas eu acho que o legal é pensar que representatividade é importante, mas representatividade por si só é pouco, né? A gente tem que pensar qual representatividade, né? Pessoas mais críticas, que têm algum tipo de engajamento mesmo, né? Essas bichas aí eu não quero, assim, não dou a mão pra elas. Eu acho que ele nem tá tentando, né? Eu acho que ele tá numa área que ele está cômodo pra ele, porque ele já tem as pessoas que vão seguir ele, porque ele já é uma celebridade, né? Então ele tá de boa, ele acha que ele não precisa passar... A gente que luta. Ele não precisa passar outras mensagens. O estereótipo gay, né? Que é o que hétero compra. Não, gente, eu não posso... O que é aceitável pelos héteros. Eu fico louca porque o cara chega e fala assim, meu casamento não é um casamento gay, é um casamento de dois homens. Pelo amor de Deus. Alguém avisa. De dois amigos, de dois irmãos. Você não mora no mesmo país que eu. Vai virar o programa da audiência, pelo amor de Deus. Sônia Abrão. Crossover das recalcadas, né? Não só de recalcada, gente. Eu vou dar o link, então, que a gente falou de representatividade de pessoas famosas que usam errado a representatividade que elas têm, né? O poder que elas têm. E é muito importante que a gente, como LGBT, tenha esses espaços e conquiste esses espaços, porque o que é representatividade mesmo? É as pessoas entenderem que elas podem ocupar outros espaços também. Exatamente. E incentive elas a ocupar todos os espaços, porque a gente precisa estar em todos os lugares. Nós não somos minoria.
A gente é minoria social, não em número. Pessoas negras, pessoas gays, pessoas lésbicas, pessoas trans, pessoas bis, não são minoria, entendeu? E quando ontem a gente foi no lançamento do clipe de Oração da Linda Quebrada, e ali que mulher! perfeito. Inclusive, se você não assistiu o clipe Oração, vá assistir imediatamente. Faça esse favor. E a Lin disse o seguinte, ela não quer representar a comunidade. Ela não quer essa responsabilidade pra ela. Porque é muito... Você é uma pessoa só. Porque as pessoas são passíveis de erro, né? E você é uma pessoa só, você tem a sua própria vida, você tem a sua própria vivência. Você não pode representar todo mundo. Porque a ideia é que as pessoas se enxerguem lá, mas você não represente a comunidade. As pessoas se enxerguem que você pode chegar lá. Que todo mundo pode chegar lá. É isso. Né? Interessante. Isso é uma coisa muito importante, porque assim, eu acho que a partir do momento que a gente coloca muita expectativa numa pessoa só, todos os nomes que foram citados aqui, a gente esquece que essa pessoa é um ser humano. Né? Óbvio. E aí, quando a gente esquece que essa pessoa é um ser humano, a gente esquece que ela pode errar. Claro, óbvio, evidente que eu não estou passando pano aqui pra atitudes do Carlinhos Maia. Jamais. Por exemplo, dando um exemplo clássico, porque foi o que mais foi citado aqui. Não tô passando pano pra ele. Mas eu tô dizendo assim, por que a gente colocou tanta expectativa nele e aí a gente esperou que ele fosse representar o que a gente esperava? Porque a gente mesmo não pode ser o que a gente quer, entendeu? Assim, representar pras pessoas. E porque a gente também não dá palco pra pessoas que realmente importam. Exatamente. Isso é mais importante, que eu acho que a gente tem que se ligar o tempo inteiro. E eu acho também que tem muita gente famosa que tá saindo do armário agora, que tá se assumindo, que são importantíssimas. Tipo, a gente tem um episódio com a Bruna Lins Maia. A Bruna é maravilhosa, entendeu? Ela é necessária. A gente, óbvio que a gente vai gongar, vai falar de alguém que falou alguma merda. Eu e a Juliana, a gente fala muito isso, porque a gente é muito contra essa política do cancelamento. As pessoas acreditaram na internet que você tem que ir lá agredir, ofender o outro verbalmente pra que ele aprenda. E não é assim. Não é assim. A minha mãe gritava comigo pra caralho e falava, você não consigo te Você ouvir. aprendeu alguma coisa, Ninguém né? ouve. E a política do cancelamento, ela é muito um placebo. É um placebo da pessoa falar assim, estou fazendo alguma coisa pela comunidade, eu estou cancelando essa pessoa. Só que daqui a um mês ninguém lembra mais. Exatamente. Essa pessoa, ela tá ganhando rios de dinheiro de novo, falando merda de Até novo. porque alguém faz uma Sim, merda, o Carlinhos Maia vem faz outra, o Carlinhos Maia. Alguém faz uma merda, mexe. Você já percebeu que o Carlinhos Maia, ele faz merda e ele não tá nem aí? Mas eu acho que muita gente também, muita gente não, mas eu acho que no caso dele ele faz já pra provocar. Sim. E tá cada vez mais riquíssima, né? Com tudo isso. Agora, ninguém... O que ele produz ali na internet é uma coisa que isso é um você castigo vendo uma hora, você fala assim, chega de ver os pobres sofrendo ali. Sim. E aí ele tem que se chamar a atenção de uma forma. tem que engajar de algum jeito, Por isso que a gente precisa enaltecer uma Bruna Lins Maia. Exato. Exatamente. Ludmilla. Tem que enaltecer Acho que outras não pessoas. só, assim. O Matheus Carrilho, eu acho Matheus Carrilho. Maravilhoso e gatíssimo, né? Vamos lá. Mas eu acho que Pegaria. a gente tem que ver também, assim, não só celebrar as celebridades, ficou cacofônico, mas pouco importa, e também ver quem é que tá construindo essa luta mesmo. Aqui, A gente. jogando com Não, mas tipo assim, tem uma série de militantes que tá lá, construindo a porra da luta, indo no congresso, fazendo trabalho de advocacy, não sei o que, e a gente não dá visibilidade pra essa galera. E essa galera, às vezes, tá muito fodida, tipo, não tem dinheiro nem pra pagar aluguel, não sei o que, e faz uma porra de uma militância. E a gente não valoriza isso, sabe? Mesmo. Eu acho que a gente tem que usar nossas mídias também pra ver essa galera que tá construindo um movimento, né? Movimento de base, né? E que a gente muitas vezes fica botando fé em Carlinhos Maia, que é uma celebridade, que tem uma grana, e não vê lá uma pessoa que tá, assim, ajudando a, por exemplo, construir. E eu nem concordo isso, mas assim, é uma pauta que, uma conquista que rolou, né? Da criminalização. Gente, teve todo um movimento, uma série de pessoas, goste ou não dessa pauta, eu, por exemplo, não concordo, mas tem uma galera que pegou e construiu isso, né? Vamos valorizar essa galera, né? Em vez de valorizar essa celebridade. Mudando um pouco o foco da pauta aqui, vamos falar sobre exposição, então, né? Porque a gente sabe que sair do armário é um acontecimento na vida de uma pessoa LGBT, né? Assim, Sim. Talvez... É uma preocupação a mais que a gente tem. É uma grande preocupação que a gente tem a mais. Vocês se preocupam com expor a vida de vocês num podcast? Se isso é uma coisa importante, se vocês pensam muito sobre isso. Porque às vezes, por exemplo, eu vou colocar um exemplo meu. Uma vez eu encontrei com um ouvinte, e aí fui falar com ele, ele disse, no episódio 9, a gente tem 60 episódios. No episódio 9, você falou sobre isso. Aí eu fiz aquela cara de tipo, sabe a Nazaré? Eu não sabia.
realmente eu não lembrava o que ele tava falando. Mas era um detalhe muito específico da minha vida que eu comentei naquele episódio. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que parar de falar da minha vida, porque senão não vai dar. Entendeu? Aí eu tô compartilhando isso pra saber se é uma preocupação pra você esse negócio. Porque se é uma segunda saída do armário, estar num podcast como este. Pra mim nunca foi. Eu nunca tive um problema pra sair do armário. Minha família sempre me aceitou. Privilegiada? Sou super privilegiada. Eu tenho plena noção de que eu sou muito privilegiada. Minha família não tá nem aí com quem eu for. Pode falar assim, gente? Pode. Aqui pode tudo. Ela não tá nem aí, eles não estão nem aí. Quando eu falei, eles falaram isso aí, então arrasa. Minha mãe contou pro porteiro, pro prédio inteiro. Comprou um anel de coco e enfiou no dedo dela. Fez um chá revelação, E o seu exemplo, amiga, foi igual dela? Não. Mas então, por isso eu não tenho problema pra me expor. Não falo qualquer coisa. Não, a Juliana também não tem. O meu não tem, mas também se eu tivesse, você me expõe, né, querida? Não, eu não tenho problema, não. Eu tenho medo, às vezes, de virar uma coisa invasiva, né? Porque tem isso demais. Mas eu tive problema quando eu fui me assumir. Tá. Porém, depois também que minha mãe soube, falei, foda-se todo mundo, né, amor? Porque depois de quem mais me importa nessa vida, de saber, também o resto que lute. Eu não tô nem aí. Então eu não me importo também, não. O nosso, eu acho que ele é muito aberto, assim, porque a princípio é um papo entre amigas e aí a gente fala de tudo. A gente fala até o que não deveria, né? Mas, às vezes, acontecem algumas coisas que é algo pessoal seu, que aí a gente analisa que, assim, alguém que tá escutando pode se identificar com aquilo. Então, acho que às vezes é interessante contar para que outras pessoas enxerguem que tem uma saída para aquela situação, que talvez tenha sido... Exatamente, uma ou duas. E isso acontece assim com a gente, né? A gente expõe, sim, por ser um papo entre amigas, mas a gente também pensa que para outra pessoa que tá escutando pode ser, tipo, uma válvula de escape. Tipo, essa pessoa também passou por isso, vai ser ótimo. Então, pra gente é super tranquilo, não, assim. pra mim não, viado. Tá bom. Tirando um caso, tirando um Bicha, episódio mas a senhora específico. fica fazendo stories pelada, bicha. Da Body balada. positive, body positive. Não, mas é muito babado pra mim, amiga. Tipo, sei lá, eu sempre falei que eu tinha 2 saídas do armário. Quando eu me assumi gay e depois eu falava, mãe, sou um palhaço na boate. E aí ela teve que ver, ela viu aquilo, ela falou, meu Deus, que é isso, Eduardo, você tá fazendo? Eu tive que explicar pra ela. Bicha, eu sempre tive dúvida qual era o seu nome, bicha, porque eu sou uma senhora de Duda. Eduardo, eu sou preguiçosa, Bia. Eduardo é Duda, de drag. E então eu tive a terceira agora com o podcast, que eu tô sentindo, porque tipo, eu comecei um trabalho novo, tem um mês. Tá. E aí, você não chega no seu trabalho, é tipo uma galera bem fechada, eu só trabalho com hétero e tudo mais. Exatamente. Então, e eu não sabia como chegar. Então, que era gay, ele já. E quando que é gay, tipo, já olhou e falou, bichona. Isso aí fala chiclete. Reflete. Chiclete, patinete. Separado do meio. Só que aí, que momento você. Gente, de noite eu coloco calcinha e peruca. Você não chega e fala pra alguém, coloca calcinha de noite e peruca. Só que eu cheguei e falei ontem. Aí foi o bafo. Só que é toda vez. Nossa, tipo, é aquele bafo de. Ai, faço drag. Aquele negócio que a Pablo faz. Mais ou menos. Tipo... Vou mostrar a foto o quê? O viado de cueca na boate. Então, aí eu bafo, todo mundo tem que ver Instagram. Então, meu maior medo ainda é elas chegarem no podcast. Se eles chegarem no podcast do meu trabalho, vai ver que eu caso pau de boy. Não tem... Vai ser justa causa. Então, vai ser justa causa. Então, eu tomara que eles não escutem meu podcast. Não, escutem sim, é ótimo. Essa audiência aí eu passo. Essa eu não quero estourar. José, você tem problema em se expor? Eu não tenho problema nenhum em me expor. Tem coisas que eu não falo, ninguém nunca vai saber que eu penso. Ai, eu vou descobrir. Misteriosa. Mentira, só quis criar um negócio sigilosa. mas então, eu tenho zero problema em exposição, até porque o processo de saída do armário meu foi muito difícil. E eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Acho que a maioria das pessoas que são LGBT, se descobrem LGBT, acabam se fechando, porque, né? Porque acaba se fechando até você sair do armário, você acaba se fechando porque você não quer dar o mínimo de pinta, exato. Você fica com medo de qualquer coisa. Então, depois que eu saí do armário, foi super conturbado com a minha família, que era super religiosa. Até hoje, o meu pai, a gente tem uma relação boa, mas meu pai não toca no assunto. É tipo uma homofobia meio cordial ali. Tipo, ele me tem como filho, mas ele não quer saber da minha vida pessoal. Quer divulgar o episódio, né? Homofobia cordial. Inclusive, escutem.
Então, e eu acho que sair do armário é uma coisa que, quando você teve um problema, uma coisa traumática em sair do armário, falar sobre, depois que tá tudo bem, tá tudo certo, já passou, você falar com frequência como aconteceu, além de ajudar outras pessoas a entenderem se você está passando por uma coisa ruim na sua saída do armário, vai ficar tudo bem, entendeu? Calma, segura, vai dar certo, vai dar certo. E gets better, sabe? Tipo, vai dar certo. E não dá o tempo das coisas acontecerem. Cara, a gente falou isso tudo, é verdade. E a preocupação que a gente tem também, quando sempre falamos sobre sair do armário, é você tem o seu tempo. Você entende o seu terreno, você sabe na família que você vive, você conhece seus pais, você conhece as pessoas que estão em volta de você. Então, não queira sair do armário porque tá todo mundo saindo do armário. Ou então pra afrontar, né? Pra afrontar, porque talvez você piore a situação, Mas sabe né? qual é o ruim disso? As pessoas que estão saindo do armário são pessoas um pouquinho mais novas. E eu falei sobre isso. Eu, na época que eu não saí, né? Me arrancaram. Me arrancaram do armário. Eu ficava puta, porque eu tinha 16 anos, eu ficava muito puta. E eu gritava com a minha mãe e falava: "Essa sapatão, você vai ter que lidar com a sua filha sapatão." E Jurema, minha vizinha, já deve ter ouvido isso muito. Amo Jurema. Jurema, assim, me liga. Agora eu fico assim, cara, por que eu fazia isso? Por que eu fazia Eu isso? acho que nesse Porque eu era muito episódio nova, daqui- não tinha ninguém falando sobre isso. Então a gente não. Então, gente que tá sendo do armário, galera, são mais novinhos, calma. Em menos de um minuto, como é que a sua mãe descobriu que você era sapatão? Peguei a mais gata do bairro, tava tirando onda, contei pros meus amigos tudo, minha mãe deu 50 reais na mão de Robinho, meu amigo, Robinho foi e contou. Passada! Ela fez uma eleição a cabeça na bandeja. Meu amor, Eu minha vou mãe comprar o comprou Robinho, jamais tô minha mãe bebeu uma garrafa inteira de Big Apple, né? Meu Deus! Ele se trancou e foi vomitar e eu assim, essa merda. Essa coisa de não se expor, eu falei que eu super me exponho. A única coisa que eu não exponho é o meu relacionamento, porque a minha namorada trabalha com telecom, ela não quer aparecer, aí eu não falo. Aí é foda. Aí eu respeito ela. Sim. E também acho que ninguém deve expor relacionamento na internet, porque eu já expus muito e tô falando. Entendeu? Eu já José? expus também. Eu já expus. Não tem como não expor. Não, tudo bem. O podcast é com meu namorado. Aí tudo bem, não vai namorar, tudo bem. Mas é perigoso Linda, mesmo. tchau. É A gente tem que perigoso expor assim porque... e falar, tô namorando uma mulher. Tá bom? Mas vocês Não, esse dois tipo são de influenciadores, coisa, sim, trabalham com isso, tudo bem. exatamente. Agora, se você tem uma namorada que não tem nada a ver com isso, É seu de namorado. fora. Não, mas fica escolhendo cada um. Eu acho que Thiago, e você que é do meio acadêmico, Você assim, que que é gente pra exposição é uma caralho. coisa que pega pras Pra pessoas? acabar com a Nem gente. tanto, assim, acho que primeiro Tá que meu mostrando for- mais inteligente? Gente, tira esse menino daqui, dá um menino. Ai, meu Deus, tô sendo expulso. Ela sabe Socorro! Gayfobia. Nem existe. Mas bem, pra mim não é um problema, na real. Primeiro porque eu já sou bicha véia nesse rolê, assim. Eu tenho 31 anos, eu tô fora do armário há 16, né? Mentira, você tem 16, todo mundo sabe disso. Porra, terapia, amiga. Nossa, a gente fala baixo pra não ser gravado. Bem, além disso, tipo assim, o formato do meu podcast eu não me exponho muito, porque sou eu entrevistando uma pessoa, então eu não falo tanto da minha vida, né? Então pra mim não é uma grande questão. Mas eu fico preocupado, sim. Acho que principalmente nesse momento, com um crescimento muito grande dessa violência LGBTfóbica, assim, essa galera tá aí querendo ou não, colocar a nossa vida, colocar a nossa cara, cada vez mais a gente nos colocar em perigo, né? Então eu tenho um pouco de um pé atrás por qual que é o preço dessa visibilidade que a gente tem, né? Assim, o que a gente tá pagando por isso? É uma coisa que eu sempre penso. Porque é um risco que nós, como influenciadores LGBTs, temos que correr. Porque, sou infelizmente, linha de frente. a gente vive num momento muito crítico da sociedade em geral, de uma onda conservadora absurda e ridícula. Total. E assim, é preciso a gente se manter forte pra passar. Porque senão a gente é sucumbido e é E vai assim que eles passar, acabam gente. com a Vai gente. passar. Vai passar. É aquela coisa assim, os passarinhos, eu esqueci como é que é esse ditado. Eles passarão e Não passei. passarinho. Exatamente. É, porque Você falou de uma coisa. eles dominam a gente silenciando, entendeu? Exato. É silenciando. Quando a gente fica com medo, a gente para de sair na rua. E quando a gente para de sair na rua, é aí que eles tomam a É rua. foda, é E a verdade. gente não consegue sair mais. É verdade. Você falou de influenciadores, isso me lembrou uma coisa muito importante. Que eu tava pensando isso outro dia, a gente até comentei isso internamente com a gente entre o POC, de como a gente é muito, enquanto influenciador digital
LGBT, a gente tá muito dentro de um gueto, né? Ali dentro daquele gueto, apesar. E como a gente não é acessado, por exemplo, pra falar sobre outras coisas, falar com marcas, por exemplo. Quando chega, por exemplo, junho, que é o mês da diversidade, bomba! É o nosso Natal, né? A gente Nossa, bem! ninguém... Quer dizer, bomba mais ou menos, que a parada LGBT tá cheia de hétero nos carros. A gente tem um episódio A gente não foi convidada, eu quero mandar Olha todo aí. mundo pra cá. Caralho, fiquei Cheio de hétero com 1 milhão de seguidores Aí, em cima dos televisão, carrinhos. você Hétero liga, topzera aí tá da tendo firma. pessoal gravando ao vivo a parada e um monte de hétero. Mas é o que eu falo, tá tudo bem o hétero ir lá aplaudir, mas tá na hora dele Mas quando a aplaudir gente com a não gente tá- lá em cima. Sim, com certeza. Falou tudo. É o Esse momento ano- dele aplaudir com a gente lá em Até cima. porque, gente, é o nosso Pink Money, vocês têm que dar Pink paciência. Money. É meu sonho, um carro A só gente com as movimentou- LGBTs do podcast. Quanto que a gente também. movimentou ia ser aqui um em São bafo. Paulo? 400 milhões? É por aí. É. Gente, E todo ano surreal. aumenta. Isso Esse- tem que esse- vir pra gente também. Isso tem que vir pro nosso bolso, porque tem que se enriquecer. Caralho. Nossa, esse Não, ano eu fiquei mas tá pouco, A Gabriela não paga passada. muito bem, não. Deixa a Lamona falar. Esse ano eu fiquei... Isso, não vai ficar rica com isso. Não, mas eu poderia indicar. Cala a boca, Juliana, a Lamona quer falar. Deixa a Lamona falar. Ah, tá. Obrigada, fui silenciada por uns momentos. Esse ano eu ficava passada, porque eu via um monte de drag belíssima no chão e os carros, os trios cheios de hétero topzera da firma. Digital influencer com 5 milhões de É, seguidores. e hétero, hétero. gente. Ah. Tipo assim, cadê a representatividade? As bonitas no chão, no sol, lá, andando. E as outras lá em cima fazendo stories. Tipo, que nada a ver. Sim. Mas isso aí é uma coisa das marcas, que a sim. gente tem que apontar que a gente não tá aqui só pra cumprir cota. Não, tá? não mesmo. Nunca. A gente tem que ser colocado dentro da normalidade das coisas também. Tem sapatão que pode falar sobre negócios, tem drag queen que pode falar sobre produção de conteúdo, tem gay que pode falar sobre desenvolvimento de Sim. acadêmico, desenvolvimento de negócios. A gente pode falar sobre tudo. A gente não precisa ser colocado dentro de caixinha pra cumprir uma cota específica. Eu até fico muito feliz aqui no evento do Spotify, porque entre os 10 maiores podcasts do Brasil, maiores de números, assim, né? Entre os 10 maiores, pelo menos a metade das pessoas que fazem são LGBTs. São LGBTs mesmo, que temos todos os exemplos. Mas né? não falam muito. Mas não falam sobre isso. Não falam sobre Mas isso. são maravilhosos. Não falam sobre isso. Porque tá tudo bem, Porque tá justamente dessa coisa da normalidade das coisas. Isso. Tentar normalizar a coisa. Mas a gente tem que lembrar que a gente não tá aqui só pra ser o espantalho ou a rena do mês da diversidade. A gente quer opinar e tá presente o ano inteiro e falando o ano inteiro com todo mundo. Eu acho que isso é muito importante, tá bom? Ó, então o Fih tá fazendo um apelo aqui do Spotify, fazer um carro na parada com LGBTs podcast. Eu acho. Bateção de peito. 2020, ó. Dois não convidar a gente. E a gente toca, que tem 3 DJs pra tocar. Opa! Tem O também E a Felipe gente drag, mixa, claro. tá legal? ao menos 3 drags aqui, ó. Você DJ também, então são 4, cara. É isso. Porra. Já Olha, temos sou o bonitinho line, e já fico lá, temos o line. Spotify, aí fica a dica pra vocês vestirem na parada LGBT ano que vem. Segunda Somar dica, a gente dá pro tá? Spotify, tava A gente tá muito ousado aqui. Estamos dando várias Vou chegar um e-mail pra cada um do Spotify. Estamos Quem dando vocês várias pensam que pautas. vocês são? gente ainda tem? Meia hora, 1 hora? 10 minutos. Agora voou. arroba Gente. e podcast, tchau, né? Agora vamos ao tema, Guilherme. Estamos caminhando para o final aqui deste podcast. Vai ser editado, né? Eu nem sei se vai ser editado ou não. Não, vai ser cru. Vai ser ótimo, vocês estão vendo aqui. No pelo. Então estamos caminhando aqui pro final, são 10 minutos, temos bastante pessoas aqui. Eu vou dar, então, da Juliana até a Duda, eu também, né, eu finalizo, pra cada um fazer o seu jabá pessoal, tá? O meu jabá pessoal, gente. É, o Seu podcast seu, arroba. vai. Ah, tá. Você tem caralho. Suas arrobas, seu Arroba do podcast. podcast. Tá, meu arroba é Juliana de Paiva Underline, mas eu já tenho seguidorzinho 2 lá. Aí eu prefiro que vá migre lá pro podcastão. Pra mim agora faz mais sentido. Que é entendeu? arroba? Arroba podcastão. Segue a gente lá, tá, gente? Meninas Conseguindo. lésbicas, por favor, façam mais podcasts. A gente Meninas lésbicas solteiras, por favor, peguem a Juliana. tá aqui também, gente. Tá bom, tem anos. Eu fico muito ofendida. Gente, eu sou a Lela Gomes, o meu Instagram é @LelaGomes. Eu tô lá no Podcastão junto com a Juliana, nosso Instagram é @Podcastão. Podem mandar seus problemas, que a gente faz o divã da Sapatão. Nós temos também o Mozão da Juliana, que a gente tá buscando uma mulher Aí brasileira. podem mandar também, se alguém tiver canal no YouTube, se tiver, a gente manda. vai mandando restaurante, tudo. bar, qualquer coisa. Escuta a gente lá no Podcastão Livro. e segue a gente @Podcastão, @Lela Gomes e @Juliana de Paiva. E escuta
escuta todos esses viados aqui, porque eles são todos maravilhosos. E eu quero todos eles no episódio do podcast. Ah, que dia sai? Esse dia sai nosso. É quinta, não é? É, os nossos episódios saem toda quarta. Quarta. Juliana muito empenada, inteirada. Amo Juliana. Gente, eu sou muito ruim de Quinta a gente memória. faz live no Instagram. Eu não sei nem que dia é hoje. Juliana é minha ícone já. Ela é. Maravilhosa. Thiago. Eu sem saber ontem. Bem, o meu podcast é o Larvas Incendiadas. Procura aí, estamos em todas as redes sociais, é sempre @, incendiadas. O meu Twitter pessoal é @coati, que é COACCI, é meu sobrenome. Parece fake, mas não é um bicho mesmo, Coati, que eu uso lá de imagem. E é isso, assim, me procura nas redes sociais, tô aí, escuta o Larvas. É um podcast que eu faço, assim, com muito carinho. Fazendo um pouco do jabá também, eu tô com um último episódio super legal, que eu entrevistei o James Green, que foi um dos fundadores do movimento LGBT aqui do Brasil, ainda na década de 70, né? Um cara bem legal, e é um historiador também, que fez uma pesquisa sobre a história da homossexualidade no Brasil. Um trabalho fantástico. Escuta lá, deixa um feedback, segue a gente nas redes sociais e também escuta essa galera aqui, que é todo mundo muito maravilhoso. Obrigado, beijos, gente. Bom, essa voz aveludada daqui é da Lamona Divine, drag queen. A gente Dá uma palhinha. Hoje não vai rolar, hoje eu tô rouquinha, hoje... Tem que pagar o cachê, né? A música não, aqui é requisitadíssima. A gente tem o podcast Santíssima Trindade das Perucas, eu, Duda e Bianca Della Fancy. E a gente não tem uma conta do podcast pessoal, do grupo. Do podcast. Exato, a gente tem as nossas contas pessoais. A minha é Lamona Divine no Instagram, Twitter, em todas as redes sociais. E escutem minhas músicas no Spotify também, em qualquer plataforma. Estamos aí, vejam meu clipe também, que a gente é finíssima. Transfiníssima. Olha, cheio de dons. Eu sou José Melo no Instagram, José com H, que é do Orkut. Você é bonito, né, José? Menina, você é bonito demais, menina. Você acha que eu O namorado dele também acha. Não pode ou não, eu queria um filho, tipo você. Gente, por que ele não tá aqui com a gente encucado. gravando? Eu adorei você. Aqui, caralho. E quem tá escutando nem vai saber o que É o Felipe que tá aqui, gente, ali fazendo mímica. É o namorado do boy gato, mas que também é gato. São todos gatos, dá like lá. Eu no Twitter é Hoje José. E estamos no Pocket Cultura em todas as redes sociais. Eu, Hilário, Felipe, Caco. Nos escutem, a gente sai toda terça, quando dá, senão a gente sai na quarta, na quinta. Na quinta, na sexta. Eu amo toda terça. Vocês que lutem. Repete um novo e um de novo. Você atrasou, viu? Sou o Duda Delo Russo, com 2 L's, Russo. Estou nas redes sociais, como a Lamona falou, não temos um Instagram pro podcast. Vai Usamos fazer, né, nosso- gente? Não, amiga. Por enquanto tá ótimo. Já dá muito trabalho, gente, isso aqui, de administrar tudo isso aqui. Mas é Duda Delo Russo, com 2 L's. Nosso podcast é Santíssima Trindade das Perucas. Eu amo esse nome. Caralho! Muito maravilhoso, né? Convido vocês a escutarem. Tem já participação com a Lia Clark, Potiguara Bardot, com a Kika Boom. Episódio falando sobre manual de drag queen, criança criada. Enfim, a gente é novo ainda, tem 2 meses de podcasts, mas já tem um conteúdo bem legal. Convido vocês a escutarem. É isso, e eu sou o Meteoro. Calma aí. Eu queria agradecer você, Hilário, porque eu tirei umas dúvidas quando eu comecei e ele me ajudou quando eu queria criar um podcast. Que fofo, gente. É isso, estamos aqui pra acrescentar mais pessoas LGBTs nesse rolê. Enfim, eu sou o Meteoro com TH, tá? Em todas as redes sociais, não sou o Meteoro da Paixão, apesar de conhecer o Meteoro da Paixão também. E eu tô no Pocket de Cultura, @Pocket de Cultura, em todas as redes sociais, com o José, o Felipe e o Caco. Toda terça, em todas as plataformas, e principalmente aqui no Spotify. Muito obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui. Escutem, Gente, Spotify. Vocês arrasaram com esse crossover Sim. aqui. Vamos Muito no obrigada. E usem a hashtag LGBT Podcast. Exato. LGBT Podcast, exatamente. É isso. Beijo, gente! Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas.
Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.